Hi student! Então seja muito bem-vindo para essa aula, né? E essa aula a gente vai falar um pouquinho o seguinte, do segredo da fluência em 6 meses. Parece até milagre, propaganda e marketing, mas não, a gente tem conseguido fazer com que alunos eles falem muito mais rápido e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa metodologia que a gente aplica no inglês para desesperados. Agora eu gostaria de me apresentar, sou Geraldo Tinoco, um dos fundadores, e entre as minhas formações que você pode buscar na internet, né, está pós-graduação, tá, em neurociência, aprendizagem, psicologia e formação da personalidade. Também sou escritor, tem esse livro aqui que a gente vai falar um pouquinho desses conceitos. Então, se você quiser ler e se aprofundar, tá, a gente chama aqui, né, o livro chama Fala Inglês em 6 meses, está na Amazon, em todos os lugares do Brasil. E o importante tá que tudo que a gente está falando aqui é muito embasado em ciência e no que a gente já aplica há mais de 7 anos. Tá? Então, depois você tem todas as referências bibliográficas aqui no final, né, do livro, as pesquisas que embasaram, tá? E a gente já usa isso aqui e testa todos os dias com a taxa de eficácia muito importante, né, muito grande. Então, eu vou explicar para vocês, e talvez uma coisa que você nunca viu na sua vida, todo mundo vai te explicar sobre inglês, né? Não, mas isso aqui é o que a gente aplica, né, na escola há 7 anos e eu aplico como professor há mais de 10 anos, né? E você vai ver que muita coisa aqui vai fazer sentido. Então tá, então esse projeto de 6 meses, tá? Geralmente a gente aplica para vice-presidentes, diretores, pessoas que precisam fazer uma viagem muito rápida, só que, né, a gente tem as ferramentas, eu vou explicar com vocês como é que a gente aplica isso, né, principalmente na formatação do pedagógico, tá? E como você pode aplicar isso na sua vida. Então, imagina o seguinte, qualquer habilidade, como o inglês, tá? A maior ilusão do aluno de inglês é achar que ele precisa de aulas de conversação para você conversar. Veja só, olha o tanto de pessoas que têm aula de conversação, que estudam inglês 2, 3, 4, 5, 6 anos e não conseguem se comunicar. Porque, né, tem várias explicações, e uma delas eu vou te dar um exemplo, tá? A pessoa vai lá, tem um conhecimento muito grande em inglês, mas tem medo de falar em público. Então, se você tem medo de falar em público, não adianta, tá? O tanto de tempo que você estudar não vai ser suficiente enquanto você não trabalhar, tá, a sua habilidade social, tá, de se relacionar com as pessoas e perder o medo de falar em público. Então, o que eu vou te explicar hoje é o que a gente aplica, né, que tem dado certo, tá? E tudo que eu falar aqui você pode aplicar aí também, né, na sua vida pessoal. Então, veja só, a gente desenvolveu uma forma de enxergar, né, o desenvolvimento da habilidade de comunicação, aonde você tem que trabalhar todos esses pontos dessa matriz que eu vou passar por você e a gente deu o nome disso, tá? De matrix da fluência. Tem um Z aqui, mas é X, tá? Não é matriz, não é matrix. Depois, né, eu vou puxar a orelha do estagiário, tá? Que escreveu isso aqui, né, galera? Então vamos lá, tá? Matrix da fluência. Então, primeira coisa, tá? Que a gente tem que observar, veja só, né? Aquele argumento que eu estava falando para você. Geraldo, eu preciso de aulas de inglês para eu aprender a comunicar. Vamos lá, se você vai para sua aula de inglês, tem muitas pessoas que entram na escola, fizeram inglês em outros lugares muito tempo, e aí na hora que a gente vai investigar no projeto pedagógico, quando a pessoa entra na escola, ela está estudando à noite, sem comer e muito cansado. Ah, Geraldo, é o horário que eu tenho, eu chego em casa às 20 horas da noite e estou muito cansado. Tá, mas aí qual que é a sua produtividade? Qual que é o seu poder de absorção? Então, é o seguinte, o ponto da escola, tá? Eu acredito que toda escola de inglês, tá? Eles perdem o foco. Porque o foco deles está em dar aula de inglês, entregar um conteúdo bacana, isso é o básico, mas ele não é suficiente. O nosso foco tem que ser o quê? Resultado, é o que a gente prega no inglês para esperados, é a pessoa falar inglês. Então, se a pessoa precisa falar inglês, eu tenho que observar todos os requisitos. Nesse caso que eu te falei do aluno, né, que chega cansado em casa, eu tenho que observar, porque qual que é a taxa de aproveitamento de uma aula de conversação, né, ou de estudo de alguém que está em casa faminto, tá, e cansado para estudar inglês? A taxa de absorção é muito pequena. Não adianta oferecer a melhor metodologia, o melhor contexto, né, que não vai ter absorção, não vai ter o resultado é muito baixo. Então, o primeiro ponto que a gente, né, analisa no aluno, tá, é o ponto da nutrição e alimentação. Então, esse ponto aqui, tá, exemplo, você está bem nutrido, né? Então, o que a gente sempre aconselha aos nossos alunos, né? A cada 6 meses você fazer um check-up, tá? E aí você trabalhar de formas estratégicas. Olha que dica bacana, tá? Você sabe que o cérebro, quando você está estudando, né, ele consome principalmente glicose.
Então, se você só pode estudar à noite e está um pouquinho cansado, você não vai comer um prato de macarrão. Tá? Então, talvez ali você pode comer uma banana com mel. E tudo que eu estou falando, tá? Depois você checa com o seu nutricionista, tá? Porque não vai dar tempo nessa aula da gente entrar na ciência da alimentação, que é uma coisa que a gente estuda, ensina os nossos alunos, tá? Mas é o seguinte, tá? Se antes da aula você consome, né, algum nutriente ali com altos índices glicêmicos, que ele entra muito rápido ali, tá? Para te dar um boom de energia, você já vai conseguir ter uma outra performance dentro da sala de aula. Então veja, você tem que ter a consciência e a percepção, tá? Que em todo momento que você treina inglês, você pratica inglês, você tem que trabalhar a nutrição. E até na hora que você está dormindo, a sua qualidade do seu sono, tá? Ela é fundamental para a sua aprendizagem. Ou seja, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é para você aprender inglês em alta performance. Não dá para aprender inglês em alta performance em 6 meses, em curto tempo, se você não observar todos esses pontos ao mesmo tempo. Então aqui, né, exemplo, você pode fazer essa matriz, uma coisa que você pode fazer em casa, pega um papel, tá? E anota aí, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para a sua nutrição, tá? A sua alimentação, a qualidade da sua alimentação, como é que você tá ali, né, de força física e força corporal, né? Assim que você chega em casa para você estudar. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui, né, é a movimentação, exercício físico. Não sei se você sabe, tem um livro fenomenal, né, de um médico em Harvard, tem um livro que chama Spark, que ele fala da relação da aprendizagem do exercício físico, tá? Então, a oxigenação cerebral, tá? Ela é muito importante para a sua aprendizagem, qualidade de sono. Então, né, aqui por isso que vocês vão ver que o Inglês para Desesperados a gente apoia, patrocina corridas, né, treinamentos, endurance, e a gente sempre preza, né, a importância dos exercícios físicos. Então não tem como você conversar de alta performance se você não falar de exercício físico. Então vamos lá, você já ouviu alguma escola de inglês, né, prezar a importância da alimentação e do exercício físico? Então, isso é muito importante, tá? Então é o seguinte, uma caminhada leve, então tudo que você for trabalhar com exercício físico, tá? Exercício físico, você vai checar com o seu médico se você pode fazer, tá? Qual que é o limite, né? E aí as pesquisas têm demonstrado que o exercício físico aeróbico, junto com a musculação, na hora que você consegue juntar os dois, tá? Você tem uma alta performance cognitiva, né? E aí ele impacta outras áreas como alimentação, correção química, né? Então, você tem que observar. Então vamos lá, pega seu papelzinho e dá nota, tá? De 0 a 10 nesse ponto aqui, certo? Outro ponto também, tá? Que a gente trabalha é analisar a plasticidade cerebral, tá? Então imagina o seguinte, isso aqui é um cérebro, tá, galera? Feiozinho aqui, parece um livro, né? Ou uma nuvenzinha, tá? Mas vamos lá, plasticidade cerebral. Imagina que seu cérebro, ele é um músculo. E você desenvolve esse músculo à medida que você lê livros, estuda informações novas, joga xadrez. Então é o seguinte, imagine então que o seu cérebro é uma máquina. Então qual que é a velocidade dessa máquina? Você está trabalhando nessa máquina? Ou tem anos que você não lê um livro, tem anos que você não pratica inglês? E o ponto positivo de você praticar inglês, tá? É que várias pesquisas têm demonstrado que a prática da segunda língua, ela ajuda na contenção de doenças mentais, igual o Alzheimer, doenças relacionadas à memória, tá? Pela forma que ela trabalha no cérebro também. Então, a gente fazendo algumas perguntas aos nossos alunos, quando entram na escola, tá? A gente já tem uma média ali da plasticidade cerebral e a intensidade do projeto que a gente monta para esses alunos, tá? Também depende disso aqui, tá? Ele aguenta essa carga de estudos? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um dia chegou um vice-presidente de uma grande empresa aqui na escola, queria entrar na escola, tá? Geraldo, quero aprender muito rápido, já tentei em várias outras metodologias, não consegui e quero fazer 4 aulas por semana. E eu cheguei e perguntei para ele, como é que você sabe que isso é bom para você? Como que uma pessoa, tá, que não consegue fazer uma reunião, a gente tinha desmarcado essa reunião de umas 4 vezes, não consegue responder uma mensagem de celular, tá? E a gente fala outro ponto, né? Como que ela teria, né, capacidade mental para parar a vida, para estudar, né, sendo que ela não consegue responder uma mensagem de celular. Então veja só. Então a gente mede tudo, tá? Então veja que essa plasticidade cerebral também a gente pode até abrir para capacidade cerebral, tá? Ou seja, que tanto que você está com a sua cabeça tranquila para você poder colocar informação nova. Então, uma pessoa que está no meio do caos resolvendo vários problemas, né, como que ela vai conseguir, tá?
resolver, né, sendo que ela, né, não consegue se concentrar, não consegue ter foco, de tantos problemas que ela tem. Então isso aqui é importante você analisar também. Então pega o seu papelzinho, tá? E dá a nota de 0 a 10, certo? Agora, outro ponto também que é muito difícil de desenvolver, tá? Isso aqui é muito raro e difícil de desenvolver na escola, que chama adaptabilidade. O que é adaptabilidade? É o jogo de cintura, tá? Ou seja, não viu uma palavra, você já pensa em outra, você já coloca, então você tem que ter, né, esse jogo de cintura, ou seja, você não precisa saber que o nome de porta é door, tá? Mas você tem que perguntar qual que é o nome disso aqui. Então a gente vê que vários alunos aprendem a falar rápido, mesmo tendo um conhecimento de inglês muito pequeno, tá? Porque ele tem um poder de adaptabilidade muito grande. Então como é que está o seu poder de adaptabilidade? Se você perder uma bagagem em Miami, você consegue se virar? Você consegue falar inglês? E como é que desenvolve isso? Né? Então o que a gente aplica de metodologia e ferramentas para a gente desenvolver isso no aluno? Primeiro é o fator segredo. Né? Um aluno vem para as aulas de conversação, né? No mesmo nível dele tem uma turma de 30 pessoas e a aula se repete 5 vezes na semana. Então ele pega como se fosse uma academia, tá? Eu vou agendar minha aula, beleza, quarta-feira de manhã, terça-feira à noite, sábado de manhã, tá? E na hora que ele agenda não sabe o que é o professor, não sabe qual que é o tema dentro de sala de aula, né? Então ele aprende numa plataforma que good morning é bom dia, mas ele não sabe se vai aplicar no restaurante, no hotel, tá? Então ele não sabe onde que vai aplicar e ele não sabe quais são os colegas dele que vão, né, agendar no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Ou seja, os colegas do mesmo nível do que ele, né? E outro ponto que as aulas é focada em jogos e simulações de situações reais. Então veja, na hora que você joga, tá? E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Nós, adultos, nós somos os seres mais medrosos do universo. A gente morre de medo de errar em inglês. A gente morre de medo de conversar, não é isso? Concorda comigo? Tá? Então, veja só, na hora que você está jogando carta com o seu melhor amigo, você esquece de comer, você esquece do tempo. Então, olha a importância do jogo, das simulações. Porque na hora que a gente volta todas as aulas de conversação para jogos e simulações, a gente te distrai dos seus problemas. A gente tira o seu foco externo e mantém o seu foco no presente. Você experiencia a aula e aí você tem uma maior absorção. Porque eu acredito que você vai concordar comigo. A maioria das aulas de conversação, principalmente no Brasil, não são aulas de conversação, são aulas de escutação. Se o professor está aqui, ó, falando o seguinte: Hi, João! Today we're gonna talk about auxiliary verb in past, did. Tá? Quem está falando agora é o professor. Então, se o professor está falando, se você está tendo aula de exposição, quem fala é o professor, você está escutando. Veja, você vai para aula de conversação para você ter aula de escutação. Você não está conversando, você está escutando. Você não está tendo experiência. Então, por isso, quando você joga na experiência e coloca o aluno em situações que ele tem que se adaptar, se virar a pessoas diferentes, né, pessoas que falam diferente. Então, a gente vai ter professor que fala mais rápido, fala mais devagar, sotaque britânico, indiano, australiano, e vai misturando isso aí, tá? A pessoa ela se prepara para a vida. Então, coloque aí, né? Qual que é o seu poder que você acha de adaptação? Né? Se te julgar ali, exemplo, quando você está com estresse muito alto, você consegue se virar da mesma forma? Tá? Que nota que você dá, né, para o uso do conhecimento inglês, tá, dentro, né, desse contexto de adaptação? Outro ponto que esse é o mais difícil de ser desenvolvido, tá? Que é a habilidade social, ou seja, o seu medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Porque se você tiver medo de falar em público, né, as ferramentas pedagógicas, quando eu falo de pedagogia, elas são limitadas. Porque a boa pedagogia, tá, ela tem um limite até o conhecimento. Nós, como pedagogos, a gente não pode tratar, nós não somos psicólogos e psiquiatras, a gente tem um limite. E a gente vê que, infelizmente, muitos pedagogos, eles ultrapassam esses limites com verdades absolutas que vai fazer muito mais mal para a pessoa do que bem. Ou seja, tem um profissional para cada área. Então, dentro das limitações, tá, a gente tem cursos dentro da escola, né, que a gente ajuda dentro do limite do conhecimento. Ó, presta atenção nisso aqui, você pode desenvolver dessa forma, tá? Vou te dar um exemplo. A gente tem um curso, né, que ensina o seguinte: a pessoa que tem uma ansiedade muito extrema para falar em público, né, a gente já teve situações de alunos que desmaiaram dentro de sala de aula, né, que tem síndrome de pânico dentro de sala de aula, tá? Isso acontece, isso é normal. Tá? Vamos dizer assim, isso não é normal, isso é comum, porque normal não é, né, a gente passar mal, tá? Mas isso é comum, né? Então a gente tem um curso que ensina o seguinte: quando você está no caso mais extremo, você vai lá e segura um gelo. Ou seja, o contato fisiológico, quando você fala da teoria cognitiva comportamental na psicologia, tá? Na hora que você segura um gelo, né? Você pega uma água fria, você molha no rosto, tá? Você tem esse choque fisiológico, tá? Você volta para a realidade, né?
E aí, dessa forma, tá, você consegue ter um manejo da emoção. Ou seja, a gente ensina como manejar a emoção, né? O outro ponto que a gente ensina também dentro dos nossos cursos, tá vendo que a gente não ensina só inglês? Então, guys, a ilusão maior, tá, do aluno de inglês é achar que é suficiente aulas de inglês. Não é suficiente. Tá vendo que tem que trabalhar todo um contexto para você conseguir chegar nessa velocidade em alta performance, tá? E aí, continuando, quais são outras técnicas que você pode aplicar se você tiver muito medo de falar em público, tá? Na hora que você tiver medo, né, você pode nomear o medo. Isso já faz o seguinte, na hora que você nomeia o medo, você já afasta psicologicamente, né? Você já tem um distanciamento daquele medo. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Estou com medo de falar em público, dentro de sala de aula. E aí você começa a treinar e desenvolver essa habilidade, né? De nomear. Peraí, eu estou com medo, eu estou começando a sentir o medo, mas o medo sou eu? Não, isso é algo da minha cabeça, isso é uma reação psicológica. Então, na hora que você começa a fazer esse exercício mental, você vai ver que a sua ansiedade ela já começa a baixar, tá? Porque você começa a pensar que você não está mais passando mal, que você não está mais com ansiedade. Isso é um processo, um fenômeno, tá? Que ocorre ali circunstancialmente, dependendo da situação. Então veja que a gente ensina essas técnicas para o nosso aluno, para ele ter ferramentas para lutar contra isso. E aí, se for algo mais intenso, tá? A gente tem os profissionais que a gente indica. Então tá vendo que é um trabalho, né? É uma orquestra onde você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo? E por último, né, para a gente, né, terminar, é o seu conhecimento em inglês, é o tanto que você estuda em inglês, tá? Ou seja, tá vendo que o conhecimento em inglês, ele é o mais simples, você encontra vídeos do YouTube, né, te ensinando Simple Past, tá? Né? Ou qualquer outro tópico, mas o conhecimento, ele é apenas uma parte de toda essa matriz. Então, por isso, o que a gente tem visto, tá? Alunos que têm o extrato do conhecimento, tá? Em exemplo 3, muito baixo, 2, onde você alcança em 6 meses um extrato de vocabulário, de conhecimento muito pequeno, mas eles têm esses extratos muito altos, talvez 8 aqui, talvez 10 aqui, tá? Em pouco tempo eles conseguem fazer uma viagem internacional e conversar em inglês. Então, tá entendendo que tem uma lógica para isso? Então, a gente, quando vai trabalhar nos alunos, a gente trabalha essa matriz que você pode aplicar, tá? E essa foi uma das milhares de ferramentas que a gente compartilhou com você. Então, por hoje, a gente fica por aqui, porque já é bastante informação. Pode assistir esse vídeo 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes você quiser, porque tem muita informação aqui, tá? Por isso que a gente escreveu um livro sobre isso, né? E esse livro é um livro resumido, tá? De milhares de pesquisas, né? E a gente vai continuar esse assunto em outro vídeo, tá? Para a gente falar o seguinte: o que você faz na sua jornada de aprendizagem, tá? Para que você possa aprender inglês mais rápido. E a gente vai falar do outro pesquisador que chama Anders Ericsson, né? E os anos que ele estudou em performance e como você desenvolver qualquer habilidade. Se quiser saber mais informações sobre inglês para desesperados, siga-nos nas redes sociais, né? E na descrição desse vídeo, tá? Com certeza você vai achar mais informações também. See you soon, espero que tenha sido produtivo. Grande abraço, tchau, tchau.